Boa noite, amigos da TV Com. Estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, sempre debatendo temas de interesse da comunidade. Para estarmos de volta, hoje ao vivo, toda terça-feira assim, a partir das 15 para as 7 da noite, e a gente realmente está aqui muito feliz, das 15 para as 6 da noite até as 15 para as 7, reiterando o horário com as reprises de sexta-feira, 22 horas e sábado, 19 horas. É um prazer tê-los conosco aqui para mais uma edição do programa CDL TV. E o tema dos mais relevantes aqui na nossa região é o meio ambiente. E, para tanto, convidamos a advogada e coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da OAB Santos, Luciane Schindwein Gonzalez, que vai estar conosco ao longo do programa de hoje. E ao meu lado também o comentarista do programa, o Nicolau Obeide. Doutora Luciana, prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Nicolau. É um prazer. Mais um tema palpitante que nós já abordamos aqui, né? Inclusive até ganhou muita evidência. Obviamente a comissão não trata só disso, mas com o incêndio da Ultracargo tem vários desdobramentos que a comissão está acompanhando, né? Exatamente. Boa noite, telespectadores. Boa noite, doutora Luciana. Um prazer tê-la aqui com a gente. Realmente, Zé, nós vamos discutir aí assuntos bem relevantes na nossa cidade e a recentes acontecimentos, como o da Ultracargo, né? O que aquilo pode ter causado como danos ao meio ambiente. E tem outros temas também associados a essa comissão que é muito atuante, a coordenação do meio ambiente, e eu perguntaria, né, à doutora Luciana, se ela assim preferia, ou Luciana, né? Fala um pouquinho da sua trajetória como advogada. Você já está atuando há 20 anos na profissão, não é isso? Isso. Eu estou há mais de 20 anos atuando. Eu passei 11 desses 20 anos trabalhando para o Tribunal de Justiça como assistente jurídica. Conheço o judiciário de dentro, né? Mais do que de perto, de dentro. E eu acredito que o judiciário ainda possa se adequar a esses novos direitos e a essas novas medidas de soluções de conflito que nós estamos vislumbrando aí pela frente. A trajetória em si, em relação ao meio ambiente, começou com um estudo de mestrado. Eu tive um professor e um mestre que hoje é o coordenador dessa comissão estadual, que é o Dr. Celso Fiorilo. Foi meu mestre e me apaixonei pela matéria. É uma matéria que demanda o conhecimento processual, demanda o conhecimento constitucional e foi naturalmente vinculando-se a esses direitos difusos que são transindividuais, atingem uma coletividade. Agora, Luciana, a OAB realmente tem uma história, né, no Brasil muito consistente de auxílio à comunidade, promovendo a justiça de várias formas, né? É uma entidade que realmente é muito presente na vida do país, né? Tem a sua contribuição política, social, e de várias maneiras está sempre contribuindo para a gente ter uma sociedade mais justa, né? Sim, você falou tudo. Ela tem credibilidade, tem independência e é uma instituição que historicamente é preocupada com essa questão social, até porque é o objetivo dessa instituição. E é o que nós estamos fazendo nessa comissão. A gente tenta fazer cumprir esse mandatório, né? Eu acredito que as medidas que nós vemos tomando em relação ao meio ambiente, em relação a essas discussões atuais, não atuais, os problemas que nós vemos passando, têm refletido muito bem. Bom, e como é que foi o convite para integrar essa comissão? Você já tinha vivência, né? Isso. Tanto que tem o coordenador estadual, que foi um professor seu, mas exatamente aqui em Santos, nessa gestão do presidente Julião, né? Isso. Na gestão anterior, eu já apresentava projetos. Eu tinha muitos projetos, né? Alguns deles até vingaram, a questão da inserção da disciplina de Direito Ambiental nas universidades, através do MEC. A questão das varas ambientais, nós fizemos audiências públicas na gestão anterior, que eu acabei coordenando. Então, como membro, como secretária, e quando veio o doutor Rodrigo Julião, ele me convidou para coordenar essa comissão para a qual eu já trabalhava, na verdade. O presidente Rodrigo Julião, que já esteve aqui conosco, né, Nicolau? Isso, esteve aqui. Que nos assiste também, um grande abraço ao presidente. Falou sobre vários assuntos aqui, realmente é um belo presidente que a OAB está. Então, eu ia lhe perguntar também, para cuidar de meio ambiente, ou para ter essa dedicação ao meio ambiente, é uma coisa que não brotou, acho que da universidade ou da faculdade. Acho que é uma coisa que você já deveria ter, essa consciência, né, de meio ambiente, você já deveria ter desde criança, né, acredito eu. Você sabe que é interessante, porque assim, o direito, ele vem para organizar a sociedade, né? Se a gente der alguns passos atrás, a gente vai pensar o direito, para que serve? Vamos traçar umas regras, né? O direito tudo serve, tem que ter regra na vida, isso, né? para
para ter uma organização da sociedade, o que não é nada fácil. A sociedade vive no meio, né? O direito demorou para inserir isso. A nossa Constituição Federal é de 1988. Só então que o artigo 225 veio mencionar a proteção ao meio ambiente, constitucionalmente falando. É claro, nós tínhamos na antiguidade a questão de florestas, rios, já havia uma certa proteção. Mas mesmo assim, pelo rito jurídico, pela absorção de regras e você adaptar os mecanismos legais para eles serem eficientes, foi um prazo muito pequeno, de 88 para cá é um prazo muito curto. Tinha a lei de crimes ambientais, enfim, mas de fato, para que nós pudéssemos abarcar a questão ambiental, paralela a direitos difusos e coletivos, que nada mais é que o direito aplicado a um coletivo, a pessoas indefinidamente, foi a partir da Constituição de 88, sem dúvida. Então, assim, nós demoramos, e passo a passo, né? Não é nada fácil. Bom, porque a consciência ambiental, eu entendo dessa forma, por isso que eu fiz essa pergunta, que a consciência ambiental, ela é adquirida em gerações. Né? Eu acho assim, pessoas às vezes mais antigos, coisas que eles faziam, que eles não achavam que era errado, né? Mas estavam destruindo o meio ambiente, essa consciência ela vem crescendo nas novas gerações. Eu acredito que o meu filho tem muito mais consciência ambiental do que eu, como eu acredito que o filho dele vai ter mais consciência ambiental. E as crianças também têm eu acho que isso é uma questão de educação, que levam tanto quanto de mim, mas você falou tudo, viu, Nicolau? Porque, assim, a base de tudo é a educação. O que eu acho que são dois assuntos diferentes é, assim, a consciência ambiental que a gente vê na juventude, nas pessoas que são mais jovens, que nós não tivemos, sinceramente, nós não tivemos. Eu sou bem mais velho que você. Não. Mas deixa pra lá. Você não teve, né? Eu não tive. Realmente você... tô brincando. Nós, né, Zé? Nós. Mas eu acho que uma coisa é a consciência. A consciência que os jovens estão tendo. Outra coisa é, de fato, nós temos uma eficiência e eficácia da tutela jurídica do meio ambiente. E isso já é um outro assunto. Outro ponto. Né? Eu diria que essa questão cultural, porque quando você fala em sociedade, em cuidado, você fala em cidadania. O exercício da cidadania. Né? E talvez nós, os brasileiros, nunca tenhamos tanta consciência assim em relação a isso, independente de ser meio ambiente, ser em relação ao próximo, não ser. São duas questões diferentes. É interessante que o direito ambiental, desde 2005, com uma ação de constitucionalidade, o relator foi Celso de Mello, está definido. O direito ambiental ele não é só falar de floresta e animais. Direito ambiental é falar do meio urbano, é falar do meio cultural, que como a gente estava aqui falando da questão da educação, eu acho que, patrimônio. por exemplo, desculpe te cortar, mas eu acho que, por exemplo, até a adequação do seu próprio lixo dentro de um apartamento, ela tem influência ao meio ambiente, ao meio ambiental. Então você está dentro de um mundo urbano, totalmente civilizado, mas você tem que ter consciência ambiental. Exatamente. O grande desafio também contemporâneo ainda e cada vez mais o crescimento sustentável. Você vê a China tem um crescimento econômico fabuloso, mas com um custo ambiental muito elevado. Essa questão também tem que ser discutida amplamente, né? Sim, essa questão foi discutida na Rio+20. Eu fui coordenadora executiva da OAB Nacional na Rio+20. Uma das propostas é em relação a moeda de troca do Brasil em relação a isso, né? Porque tem países que poluem muito mais e não tem moeda de troca. O Brasil tem. Mas isso também é muito pouco utilizado. Nós Detalhe um pouquinho isso, mas pessoal de casa. Essa moeda de troca é só para nós... nós entendemos o conceito, mas... É um conceito que, na verdade, para o pessoal de casa fica mais fácil entender assim, né? Mas assim, o Brasil, didático, ele tem recursos naturais. Sim. Né? Então ele tem como... É a compensação ambiental. Exatamente. Ele tem... como poucos, ele pode se utilizar desse bem em benefício dos investimentos. É que você tem contrapartidas, né? Você quer fazer um investimento numa indústria que tem um grau de... Você vai necessitar desmatar uma área, você pode fazer uma compensação. Seria isso, a grosso modo? Seria. E quem é que está usando a nossa moeda, né? Você quer ver uma coisa? Por exemplo, quem é que está usando? Luciana, se nós nos reportarmos há uns 20, 30 anos atrás, há uns 30 mais ou menos, eu trabalhei nos anos 80, final dos anos 70, 80, eu trabalhei na COSIPA. E aquela área, em relação ao meio ambiente, era totalmente degradada, né? Cubatão era a cidade mais poluída
do Brasil, se não do mundo, né? Não sei. E hoje, 30, 40 anos depois, já houve uma mudança total na consciência. Cubatão já não tem essa poluição, aquela Vila Socó que existia antigamente, que era recorrente ouvir falar que nasciam crianças sem cérebros, né? Que esqueci o termo agora correto. Anocefalia. Anocefalia, exatamente. Então, houve uma mudança muito grande nesse tipo de consciência. Teve outros episódios também emblemáticos. Isso né? também a leucopenia baseado... dos funcionários, o pó da China também. A própria leucopenia que aconteceu dentro da COSIPA. E eu acho que nesse ponto, eu acho que a parte jurídica foi fundamental para a mudança. Fundamental. Foi fundamental porque houve muitos processos, muita implicação jurídica. Houve muita implicação jurídica, né, em relação a isso. Muitos advogados ali participaram dessa mudança. Sim. E eu lembro bem dessa época, do que aconteceu. E hoje Cubatão é uma das cidades não muito poluídas do Brasil. Né? Até o próprio rio Cubatão hoje já é um rio que já não tem tanta poluição. Então é possível ter essa consciência e é possível mudar. Só que a lei é muito importante em relação a isso, né? Sim, fundamental. E o que mas você a lei tá tem que ser aplicada, né? Exato, mas você vê como é importante a questão do caso matriz, né? Houve um aprendizado, houve uma mudança. Então, é a mesma coisa com os acidentes aéreos. Quando acontece alguma coisa, eles modificam alguma coisa na aeronave, modificam alguma coisa no sistema. Isso acontece em relação ao ambiente. Né? O empresário precisa aprender poluidor, pagador. Poluidor é igual poluidor, pagador. Né? Não é mais só poluidor. É verdade. Né? Então, hoje em existe dia, uma as coisas preocupação mudaram. das empresas hoje muito séria. Exato. Né? E não ultrapassar esse limite, né, da legislação ambiental. Exatamente. Que é muito saudável, é ótimo. Né? Tem que ser assim. Né? Nós tivemos muitos casos, eu não sei se também existe o lado do dano da saúde, né? Principalmente nos Estados Unidos, foi recorrente muitos casos de pessoas que fumavam entrarem com processos, né, contra as empresas de tabagismo, né, como a Philip Morris praticamente quebrou, né? Isso teve aqui também, viu? Aqui também teve, mas ela foi muito grande nos Estados Unidos, com indenizações milionárias. Então, né? O que acontece nos Estados Unidos, a mentalidade jurídica nos Estados Unidos, ela leva em consideração o gasto público. Então, o que eles colocam na balança? Eles têm um planejamento tributário que eles conseguem entender o que vale mais a pena, eles incentivarem o fumo ou não. Vale mais a pena o tributo com o cigarro ou o da saúde? Aqui pensava-se antigamente que o tributo valia a pena, né? Então mas aí eles começaram a ter mais gastos com a saúde. Então eles tiveram que, ponderando isso na balança, eles optaram por aquilo que faria menos mal ao bolso do próprio governo, né? Então, é um pensamento assim... mas é uma questão, por exemplo, a pessoa ela tem consciência que aquela substância faz mal, né? Não, claro, você isentando a empresa da responsabilidade civil por vender um produto que é pernicioso à saúde, né? Mas também entra essa questão, né? As empresas defendem, mas você não... Foi um risco que você assumiu... calculado, de forma calculada. Aqui né? Funcionou essa defesa. Funcionou, isso que eu queria, esse paralelo que é interessante, né? No Brasil é muito difícil. Mas a consciência, a consciência existe hoje com essas propagandas um pouco agressivas, mas existia um modismo. Quem fumava antigamente era rico. Você via filmes, né, de Hollywood com pessoas com cigarro na mão. Eu me lembro bem que qualquer filme que nós vimos dos anos 60, dos anos 70, o galã ou a atriz principal com aquelas piteiras ou com cigarro na mão, né? Esses filmes eram... mas isso tem Então isso aí faz com que você te induz, né? Lógico. Seja como for, te induz. Você sabe qual é a diferença do cigarro para um relógio? Do cigarro para um brinco, do cigarro para qualquer acessório? É que ele foi pensado para viciar. Também, né? O mercado verdade. pensou em algo que fosse algo mas que a isso pessoa cria, precisasse. nós falamos o que implica isso em meio ambiente? Cria um dano, um certo dano. Né? Sim, mas eu acho que hoje esse não é o que vem causando, a não ser pelas bitucas na praia. Na areia, é um absurdo, né? A não ser pelas bitucas na praia, hoje esse não é um dos focos mais. Até porque já diminuiu bastante, em termos de Brasil principalmente. Bom, aliás, tem um filme interessante que vai, enquanto você está me dizendo, que o cinema ele tem essas contribuições ao jornalismo e também, por que não, ao direito, que é o filme O Informante.
né? Um filme é Informante, o Russell Crowe, ele é executivo de uma empresa de cigarro, né? E eles tinham um tabaco que tinha um grau de um potencial viciante muito maior, né? Era uma espécie de tabaco transgênico e ele tinha um segredo, ele tinha uma cláusula de segredo industrial que ele não podia revelar, ele acabou revelando, sofreu sanções. Então, um filme muito interessante. Até outro filme também interessante é Erin Brockovich, que toca nesse ponto, não sei se vocês tiveram muito bacana. ocasião Ela de fez ver com a um Julia trabalho Roberts, incrível. com o trabalho Foi incrível, verdade. é uma história verdadeira, Foi né? verdade. Ela mesma, Comentasse. não a personagem, né, mas Erin Brockovich. Ela foi incrível. Bom, Luciano, agora tem aqui uma participação, aliás, a Solange Simões José Menino, ela diz o seguinte: no incêndio do Ultracargo, existe alguma liminar, algo já concreto para a empresa reflorestar toda a área queimada? Toda a área verde queimada? Chegou a ter prejuízo em termos de área verde? Não. Não, né? Não. É uma boa pergunta até para esclarecer isso, né? O maior prejuízo que nós vimos até agora é em termos de poluição aérea e poluição do estuário. Esse é o maior prejuízo, fora os prejuízos de ordem turística, os prejuízos de ordem de transporte das empresas envolvidas, que vão ser bem delimitados. Mas em termos da natureza, tem uma pequena lagoa lá onde vivia uma comunidade, se não me engano, de cotias. Eu não sei, mas eu acho que é uma família de cotias que vivia por ali. E ele foi imediatamente cuidado, né? Depois, o que nós estamos focando agora é na análise do estuário e na análise do ar. Porque é isso que eventualmente poderia vir a estar mais afetado. Então vamos lá, doutora Luciana, vamos relembrar esse episódio. Como que você soube do incêndio? Como a sua comissão se mobilizou a partir daquele momento? Um breve histórico do que foi feito para nós irmos esclarecendo para o pessoal de casa que esse trabalho é muito importante. Sim, foi uma iniciativa imediata da OAB, o Dr. Rodrigo Julião. Ele imediatamente, quando soube, entrou em contato com a Prefeitura de Santos, entrou em contato na sequência com o gabinete de crise, se colocou à disposição. No dia seguinte, criou esse comitê, que é o Comitê Especial em Defesa do Meio Ambiente e Sociedade Civil, me nomeou para coordenar esse comitê e imediatamente começamos a nos reunir para tentar medidas e estudos sobre o que estava acontecendo. Teve aquele comitê de gestão de crise mesmo, né? Para debelar para várias áreas multidisciplinares, a OAB estava presente também, né? Então, na verdade, ele foi chamado de Gabinete de Crise. Gabinete de Crise. Foi um gabinete que teve na Prefeitura de Santos, foi um gabinete do qual participou a Secretaria de Segurança do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o vice-governador representando o Alckmin e... Vice-governador, na verdade, né? Márcio França. Isso, esteve aqui, isso permanentemente. Verdade. E... Enfim, as tinha pessoas um diretamente, grupo, os bombeiros, exatamente. A Codesp, por que a Codesp? Porque a Codesp, na verdade, ela liderava o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, foi nomeada para liderar esse PAN. Por que esse gabinete de gestão da crise foi implantado na Prefeitura? Para lidar com a situação do incêndio, com a situação da crise enquanto combate durar. ao incêndio. Exatamente. E evitar que ele tivesse consequências mais graves. Então, desse gabinete, a OAB não participou. Sim. Embora o Dr. Julião imediatamente tenha se colocado à disposição, não foi o caso. Mas acompanhou de perto, né? Muito perto. Muito de perto. Ele não participou porque não foi... se dispôs, mas a Prefeitura entendeu que não seria necessário naquele momento. E naquele momento, as deliberações que foram tomadas foram absolutamente relacionadas à segurança. Pelas decisões que foram tomadas, né, de suspender a via, uma das rodovias, de resfriar os tanques, o empenho, o efetivo de bombeiros que participou, deu para perceber que eles se concentraram nisso, aquele gabinete. O comitê em si, ele sim já foi mais abrangente, mais multidisciplinar e mais e vocês estão se reunindo permanentemente para cuidar especialmente dessa demanda ou já se
cuida de outros temas que a gente vai abordar aqui, que são referentes e são sensíveis aqui na Baixada. Então, Zé, assim, a comissão, ela lida com todos os temas relacionados ao meio ambiente. Esse comitê, ele foi criado específico para esse assunto, como nós temos outros grupos de trabalho para determinados assuntos. Então, esse comitê, especialmente, ele é multidisciplinar, ele conta com ecovias, com secretarias de saúde, secretarias de segurança, ele conta com a própria Ultracargo, com a comunidade de pescadores através do líder, Ministério da Pesca, a CETESB, IBAMA, a BNT, Associação dos Engenheiros, então assim, tem a própria prefeitura, um representante desse gabinete de crise. Sim. Então assim, esse comitê multidisciplinar, a gente tem se reunido 1 a 2 vezes ao mês, e em cada reunião um desses entes delibera alguma coisa, apresenta as informações, que a ideia é que nós tenhamos dados técnicos e não especulatórios. Bom, é excelente, porque tanta gente, né, realmente competente na sua área, aí, órgãos importantíssimos, né, contribuindo nessa questão, eu acho que é para passar uma tranquilidade a mais para a população, né, Nicolau? Até como você mencionou aqui, e a Luciana também, esses casos eles chamam uma atenção para esse tipo de questão que realmente acaba sendo benéfico, tem um efeito muito benéfico, né? Assim, eu acho que essa supervisão que vocês estão fazendo, né, na realidade, esse check-in, né, em relação a todo o acontecido é importante, porque daí vai sair, como você falou anteriormente, vai sair um relatório, vai sair toda a experiência que vai ser criada num futuro que vai ser para se evitar que tragédias ou acontecimentos como esse, né, sejam prevenidos ou criam alguma prevenção antes de que isso aconteça. Essa é a função. Essa é a função. Como você disse de um acidente aéreo, como você falou de qualquer outro tipo de acidente, existe realmente a tragédia, existe realmente a parte, quando principalmente, graças a Deus, né, que Santos está sendo privilegiado nisso. Nós tivemos o caso do avião ali do Eduardo Campos, tirando as vítimas do avião, que foram os tripulantes. Não sei como, né? Até hoje ninguém entendeu como, que parece que a mão de Deus estava ali e não houve nenhum tipo de vítima, nenhum acidente, nem alguém que tivesse machucado o mínimo. Como nesse acidente da Ultracargo também a mesma coisa. Então, Santos, por um lado, tem tido essas tragédias, mas por outro, tem sido abençoado em relação a esse tipo de problema. Agora, então, o problema é descobrir de quem é o avião, né? Que o avião a história do avião é outra que... Você também está querendo saber demais, não, né? Falei na rádio que, por exemplo, não dá, né? Hoje já teve um novo episódio, né? Hoje surgiu um novo episódio. Como é de ninguém? Estava tão bom. Imagina assim, agora já quer saber fala, demais. bom, preciso para São Paulo e tá trânsito da imigrante. Se eu passasse lá no... Claro que é sério, uma brincadeirinha, mas você chega aí na base aérea, visse o avião com a chave no contato e levasse embora, não tinha problema, não era de ninguém, largava lá, não, e largaria no aeroporto lá em São Paulo, também ninguém ia saber quem foi que pilotou. Então, não, isso é uma piada, é que ele está falando que isso... O caso é sério, porque as pessoas que foram prejudicadíssimas, até lá a academia, no caso a Mahatma, que teve um prejuízo, é um meio de vida. Isso aí, como eu sei que não é muito a sua área, mas já que o Zé tocou nesse assunto... Não é a sua área, né, doutora? Mas como o Zé tocou no assunto, eu até gostaria de lhe perguntar, né? Porque na realidade teve danos ao meio ambiente ali, né? Porque seja como for um bairro, abriu uma cratera ali dentro do bairro, houve explosões, né? Teve danos causados, o prejuízo, e nós percebemos que hoje a discussão ela é uma discussão jurídica, né? Então, ou seja, essa questão de não querer assumir a posse do avião, ou a posse, ou a denominação de quem era o dono do avião, mostra um lado não moral, né? Mostra um lado jurídico, né? Que às vezes o lado moral não é tão jurídico, porque é óbvio que era o Eduardo Campos, era o PSB, que eram os responsáveis pelo avião. Nesse ponto específico, a questão ela é cível, mas como eu também advogo no cível, se alguém precisar... Não, esse ponto específico... Mas é meio amoral isso, você não acha? Direito, ética, moral, são ali coisas que meio se confuso, interseccionam. Né? Ali está meio confuso isso. Mas é algo que se interseccionam. Do ponto de vista ambiental, talvez a gente pudesse, nesse caso específico, falar sobre a questão do clima, falar sobre a questão do aeroporto, do funcionamento do aeroporto, né? Porque aí ele é para um número indefinido de quem quer pousar, enfim. A gente poderia atingir essa Ou a questão. causa da explosão ali também, que poderia... Sim, é mais o âmbito cível mesmo. Né? A gente pode também falar sobre isso, né? E eu acho que, em termos de direito...
é algo que tem que ser esclarecido e tem como ser esclarecido. Né? Acabou aquela época que a gente não tinha mais condição de entender ou de saber ou de buscar a informação. Hoje nós temos. Né? Eu até dou um exemplo. Antigamente nós não tínhamos como saber, por exemplo, quando começou essa onda de Orkut, de rede social, a gente não tinha mais saber quem prejudicava alguém na rede. Hoje, você tem como identificar a ID, você tem como identificar, não tem mais desculpa. Né? Então, esse não é o caso. O caso é uma questão relacionada ao direito da informação. Vou aproveitar que você mencionou, em relação, você falou é importante para a prevenção, o que a OAB tem feito. O que a OAB tem feito, na verdade, foi aquilo que a gente sentiu falta em relação ao poder público. Nós sentimos falta, em relação ao incêndio da Lemoa, de uma governança. Então, eu traduziria o que nós vemos fazendo como governança. Porque nós abrimos para todos os envolvidos comparecem. Nós trabalhamos com dados reais, não com dados especulatórios, divulgamos esses dados e dentro desse diálogo nós conseguimos efetivamente resultados. Para você ter uma ideia, o Ministério da Pesca conseguiu trazer essa alimentação para a comunidade pesqueira através de um acordo provocado pela OAB. Por essa governança do comitê. Então, assim, a importância de nós entendermos o nível de multidisciplinariedade dessa questão ambiental, não dá para você achar que... Vocês entraram aonde o poder público deveria ter entrado. Eu não sei se eu falaria isso. Não, tem que falar, porque falhou o poder público, você agiu. Então, isso é uma leitura, veja, é uma das leituras que pode ser feita. A leitura que eu faço é que, ainda bem, nós estamos tentando conduzir isso e está dando certo. É uma demonstração também que serve como matriz para dizer a governança é funcional em meio ambiente. É mais funcional do que uma decisão judicial que demora 20 anos. Entendeu? Então, é importante dizer. E aí, não é só isso. Por exemplo, nós conseguimos esse diálogo com os entes envolvidos e conseguimos mitigar um pouquinho do que vem acontecendo. Mas não é só isso. E aí vem a questão do exemplo que tivemos em Cubatão. Aquilo que não deu certo, aquilo que não vem dando certo num polo industrial que convive com a população diretamente, há que ser revisto. É a lei que não está funcionando ou é a adequação do caso concreto a uma lei que é boa? Não sei, vamos analisar. É esse o trabalho que o comitê vem desenvolvendo, além de laudos da Secretaria da Saúde, o que precisa ser feito em relação à saúde, etc. Bom, convidar o pessoal de casa a participar dessa discussão com a gente, não é? Com a doutora Luciana Schindwein Gonzalez, da Comissão de Meio Ambiente da OAB Santos, coordenadora dessa comissão. O WhatsApp está à sua disposição, 7805-3326, 7805-3326, está na sua tela, telefone fixo, 3289-9495, 3289-9495. Lembrando a você que participar, nós temos o sorteio de um lanche aí no São Francisco Café, na Galeria Quinta Avenida, em Santos. 2 sanduíches naturais, 2 mates batidos, e você pode participar conosco pelos números que a gente indicou agora. E é exatamente o que fez o Guilherme Mauger, do Boqueirão. Diz assim: boa noite. A OAB se preocupa somente com as grandes causas ou também dá importância a pequenas causas como a retirada de uma árvore, que na essência é a base da consciência ambiental? Guilherme, nós recebemos ofícios de todas essas questões. Basta você encaminhar à comissão. É claro, aquilo que for de competência da prefeitura, a gente orienta que isso seja feito perante a prefeitura, feitas as notificações adequadas. Veja, nós não somos defensoria, isso é bom dizer. Nós não nem somos ouvidoria, né? Não somos. A comissão, ela trabalha e trabalha bastante, inclusive para essas questões. Nós temos uma cadeira no CONDEMA, né? Eu sou conselheira no CONDEMA, temos o doutor Alexandre Machado, que está lá. E essas questões, elas são mais debatidas no Conselho Municipal, mas nós levamos para o Conselho Municipal essas questões também. Bom, mais uma perguntinha aqui do José Ricardo Barbosa. Bom, em relação àquele navio naufragado na ponta da praia, tem algum dano ambiental importante depois de tantos anos? E por que não retiram